Oi, gente, boa tarde. Eu sou Bruna Chagas. Bem-vindos a mais um Além do Crime Podcast, o primeiro podcast True Crime da região norte do Brasil. E aqui comigo para hoje comentar um caso que realmente abalou o Brasil. Claro, como sempre, a Penélope Antoni, advogada. Bem-vinda, Penélope. Oi, Bruna, obrigada. E aí, esse caso tem muito o que falar, hein? E é o nosso primeiro caso, não julgado, né? Que a gente vai É o ao primeiro caso. caso que não teve o trânsito em julgado, né? Que a gente estava fazendo, porque é muita repercussão e sempre é necessário trazer esse tema que a gente vai debater hoje à tona, né? Feminicídio e infanticídio Feminicídio, também, né? infanticídio. Isso. E também, para debater isso com a gente, nós trouxemos a jornalista, repórter especial, Edila Chaves. Edila, bem-vinda. Obrigada, viu, Bruna? Olha, boa tarde a todos, né? Boa tarde. A Bruna, gente, que além do profissional, minha amiga pessoal, né? Penélope, que explica muita coisa, inclusive, ainda há pouco estava tirando mais dúvidas, né? Tirando aí. E também, gente, tinha que ter a psicóloga para ajudar aqui também, que depois eu já estou marcando também uma consulta. Olha, a Edila já é representando, né, a Mari Reis, que vocês já conhecem aqui, nossa amiga, psicóloga criminal. Maravilhosa, bem-vinda de novo e obrigada por ter aceito o convite mais uma vez. Sempre disponível para colaborar com a nossa sociedade nesses casos assim. Poxa, então agora é com a Penélope. Eu sempre quero falar na frente da Penélope. Eu tenho essa mania. Toda vez que pegar os cortes, eu faço isso. Vai, Penélope. Então, agora a gente vai pedir o resumo, né? Na voz do nosso querido amigo Ayrton Martins. Desde o dia 29 de agosto. Segundo a polícia, ela teria sido estrangulada e queimada pelo pai do bebê, Gil Romero Machado Batista, de 41 anos. Gil Romero confessou que atraiu Débora até a usina onde ele trabalhava como vigilante para falarem da paternidade da criança. No caminho, dentro do carro, começaram a discutir e ele a agrediu fisicamente e a deixou desacordada. Ele teria recebido ajuda de um colega de trabalho, identificado como José Nilson. Após a discussão, ele a teria estrangulado com uma corda e a levado a um galpão onde o corpo foi incendiado dentro de um barril de óleo e com os pés mutilados. No entanto, Gil decidiu pegar uma faca de pão, abrir a barriga da jovem e retirar o bebê que já estava morto. Friamente, ele colocou o próprio filho dentro de um saco, junto com diversos materiais de restos de obra, e em seguida jogou o saco no Rio Negro. Gil Romero fugiu para o Pará, mas foi preso durante uma operação conjunta entre as polícias civis do Amazonas e Pará. Gil Romero e José Nilson responderão pelos crimes de feminicídio qualificado, aborto e ocultação de cadáver. No dia 2 de novembro, foi encontrada uma ossada que aparentemente seria de um bebê, no mesmo local onde o corpo de Débora foi encontrado. Até o momento, não foi feito o exame de DNA para saber se a ossada é do filho de Débora. Confira mais detalhes agora, no Além do Crime Podcast. Então, né, gente, como vocês puderam ver aí, é um crime realmente chocante, é bárbaro e triste, porque isso poderia ter sido evitado, né? Muitas vezes poderia ter sido evitado. Mas antes disso, a gente estava conversando aqui nos bastidores, já com as meninas, e a Edila trouxe uma situação que realmente a gente estava sabendo por alto, né? Que são 3 versões, Edila, desse crime. Bora reforçar aqui para a população tentar entender como é que foi essa situação bárbara que a gente soube. Foi quando o Gil Romero realmente foi preso, né? Ele trouxe uma versão à polícia que não condiz com a versão do que o Neguinho, né? Que seria o funcionário dele, que também ele alega ter participação direta. Na verdade, ele joga uma responsabilidade para cima do Neguinho e o Neguinho, na verdade, diz que quando se deparou com a versão que o Neguinho foi o primeiro a ser preso, quando ele se deparou com o corpo da Débora, ele disse, não, ela já estava morta, e simplesmente ele virou e falou para mim, ó, se desfaz, e virou as costas. Já o Gil Romero, quando veio, trouxe uma segunda versão, que a versão seria que, na verdade, quem teria cometido aquele crime teria sido, na verdade, o Neguinho. Que é o José Nilson, para quem não está lembrando. Que é o José Nilson, que ele é mais conhecido como Neguinho, né, gente? Então, ele simplesmente alega que foi o Neguinho que teria cometido e que ele não teria feito aquilo, que na verdade ele havia contratado o José Nilson e também uma outra pessoa que inclusive estava
para ser ouvida também acabou não aparecendo essa outra pessoa, que até ainda está essa incógnita, que eles é que teriam, na verdade, cometido, eles teriam sido contratados, teria sido pago o valor de R$ 500 para cada um, para que eles apenas dessem uma surra na Débora. Né? A versão que ele conta. Né? Mas que, na verdade, ele não teria nenhum tipo de participação. Logo após, ele já traz uma terceira versão, que ele, na verdade, chegou ao local, viu a cena, no caso a Débora já morta, e que ele se desesperou e que teria, inclusive, tentado entrar em contato com a família, mas não teria conseguido. Algo que não condiz com nenhum número telefônico, nada, nenhum registro da família. Não existe isso. Então, são 3 situações que ele traz ali somente mesmo para confundir. A gente percebe isso, né? Porque a pessoa que tem esse tipo de doença, porque para mim é uma doença, porque ele demonstra ser muito frio. Ele demonstra ser uma pessoa muito fria, inclusive, para quem teve acesso ao dia que ele foi prestar o depoimento dele lá no tribunal, saiu esse vídeo, né? A forma como ele fala já é trazendo para o lado jurídico. Lembrando que Gil Romero e a sua esposa seriam estudantes de direito. Ou seja, ele trouxe todo esse respaldo jurídico. E além disso, né, Edila, a gente também estava falando justamente que antes de ele fazer o crime, né, acontecer o crime, executar a moça, a vítima, ele teria já tentado antes, né, Edila? Já. Pode contar um pouco pra gente sobre isso? Sim. O que acontece? Ele... Depois a gente conversando com a família, tendo todo aquele acesso, aí eles vieram nos relatar, né, que na verdade o Gil Romero, ele teria, uma primeira vez, ele teria dado medicamentos para infelizmente a Débora chegar a abortar, né, não conseguiu isso, aí em seguida ele marcou um outro encontro com ela, a convidou para dentro do seu carro, inclusive ela foi contra a vontade, mas ela acabou indo ao encontro dele, e chegando em um determinado local, inclusive próximo à usina, vale ressaltar isso, próximo à usina. Ele usou das palavras que, simplesmente, ele falou para ela, olha, tem uma surpresa para ti no porta-mala, vai lá e abre. Mas por que ela depois, né, relatando para essa pessoa que ela acabou trazendo essa história, ela disse, eu pensei, por que eu tenho que ir para abrir o porta-mala? Se dá para abrir daqui de dentro. Aí ela abriu o porta-luva e encontrou ali um canivete. Ela viu o canivete. Foi quando ela percebeu que ali já tinha algo errado. E ele já vinha atormentando sobre essa situação. Que, segundo ele, teria uma outra pessoa também grávida dele. Né? Apareceu já mais uma que estaria grávida dele. Então, ela percebeu aquela ação. Foi quando ela botou pressão nele. Pode me levar daqui? E diz que ele ainda usou dessa expressão. Ah, tu tem medo, né? Olha que Tu absurdo. tem medo. Abusador, né, Com Mari? certeza. E aí ela foi e se impôs, né? Disse, me leva para casar agora. Tanto que, posterior a isso, no dia do fato, ele teria tentado, já durante o dia anterior, várias vezes, marcar com ela para sair. E ela dizia que não. Mas durante aquela noite, ela acabou ali cedendo, né? Achando que iria só resolver uma coisa. E uma frase... que se a Paula, inclusive a mãe da Débora, estiver assistindo, que eu acho que tá a tia da Débora também, eles sabem muito bem o meu sentimento quanto a isso, independente do lado profissional, a gente acaba por se envolver. Sim, não tem como. Então, assim, chegou me arrepio todo, porque na hora que a Débora saiu de casa, diz que as palavras dela pro irmão dela foram as seguintes, mano, eu vou encontrar o Gil. Se eu não voltar, tu já sabe o que aconteceu. Ela já né? ela já sabia. Eu tô toda arrepiada. Ela já sabia. Ela já Uhum. sabia de tudo aquilo. E o que dá a entender a todos é o seguinte, conforme a Paula falou, ela disse, Edila, a minha filha, ela só quer no atestado de óbito dela a palavra mãe, porque era o que mais ela queria. A partir do momento que ela começou a ter que lutar pelo filho, e ali percebeu que nós iríamos ficar com ele, que não teria problema algum, que a gente iria cuidar dele, ela começou a ter um amor triplicado. E eu sentia isso. Eu sentia que a Débora ela tinha muita sede de vida. Sim. Então, quando o fato aconteceu em si, o desespero maior da Paula
E quem acompanhou, né, toda a trajetória, do momento do sepultamento dela, ela praticamente virou e trouxe para si uma responsabilidade de trazer o Arthur para a sepultura da Débora, né? Para entregar o filho a ela. Ficou essa incógnita Sim. sobre isso, né? Então, Edila, só para deixar aqui a nossa solidariedade com a família da Débora, né? Uhum. Mari, psicopata ou não? Com certeza. Certeza, né? Eu já até falei isso em alguns programas, que todo psicopata é narcisista e nem todo narcisista é psicopata, né? Ele demonstrou traços. E a gente vai falar de quê? De relacionamentos abusivos, né? Abusivos. Volta, né? É, Volta pra volta isso. tudo aquilo, né? É uma jovem com sonhos, ele galanteador, uma pessoa que sempre seduz muito, que é um dos perfis de um narcisista, de um psicopata, né? E você vê a barbárie que ele faz. Ele não se conformava em tirar a vida. Ele quis realmente machucar não só ela, mas a família e uma sociedade inteira, né? Foi um crime assim, nossa, um crime hediondo, bárbaro mesmo. Então, assim, com certeza ele é narcisista, ele é psicopata, mas ele precisa pagar pelo que ele fez. Não é porque ele tem um transtorno que ele vai sair ileso ou ele vai ser, né, livre. É tanto que nós estávamos falando nos bastidores sobre a procura pelo direito. Eu li uma matéria, numa parte de uma matéria, ele falando que ele era réu primário e que ele queria isso, isso e isso, né? Ele vai estudar as possibilidades de ele ter algo amenizado, que não. Só que não, né? Só A que dor não, que a ele- família está Sim. sentindo e que nós, como mulheres, mães, eu sou mãe de uma moça de 25 anos, a Débora tinha idade de ser minha filha, a gente vai se colocando no lugar, a dor dessa família, que nunca vai cessar. É verdade. E, Ainda Inclusive, mais o bebê, né? Ainda mais que o bebê o não bebê foi não encontrado tinha. e oficialmente. detalhe, a data de quando a Débora foi assassinada, um mês depois foi a data que foi encontrado os restos mortais que a gente acredita ser sim do Arthur, A porque família ali acredita, né? é muita. Não tem Seria como muito encontrar. provável, né? Não, é muita É coincidência. coincidência. Encontrar Sim, no sim. local, né? É. E o seguinte, gente. Anteontem foi o aniversário da Débora. Não, 29 foi ontem? Foi ontem. Foi um. Foi o aniversário da Débora. Ela estaria completando 19 Oh, meu anos. Deus. Imagina pra essa família como é que tá. Nossa, eu me arrepio toda. Imagina como é que tá a cabeça dessa família, Sim. né? Seria um momento onde eles iriam comemorar não apenas o mês de vida do Arthur, mas isso aí também né? o aniversário da Né? Débora. Sim. Edna, eu queria Absurdo que essa tu situação. comentasse também da situação quando foi encontrado. Tu estavas lá, né? A ossada do bebê. Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse dia. Foi tenso. Como é que foi? Tu recebeu a ligação? A família te ligou? Como é que foi? Eu recebi informações, né? A gente não diz nossas As fontes, fontes. né? Isso aí, ó, não sei, não vi. Uhum. Mas, enfim, a gente recebeu a informação, fomos para lá, fomos a primeira equipe a chegar. E naquele momento, para mim, foi eufórico. Foi eufórico eu, Edila, não profissional, Edila pessoal, porque a gente estava dando uma resposta para Débora. Porque a gente acredita que o espírito ele só vai se acalmar quando realmente tudo ali for sanado, né? Então, assim, quando a gente chegou e a impressão que eu tinha era que eu ia encontrar realmente os restinhos, né? Íntegro, como todo mundo imaginava, tá lá, independente do tempo, mas naquele momento a gente pensa mil coisas. E quando eu cheguei, que me mostraram que teriam encontrado, eu vi no olhar daquela família como se eles estivessem vendo o bebê completo. Eles não viram só aquele pedacinho, porque na verdade o que foram encontrados foram 3 pedacinhos de ossos, Nossa. né? Sim. E o que chamou a atenção deles, apesar de serem leigos para isso, mas graças à tecnologia, ao avanço da tecnologia, o que aconteceu? Assim que eles viram aquele osso diferente, que no caso, eu esqueci o nome do ossinho, que é essa parte aqui, ó, da cabeça, eles acharam estranho que quem encontrou, na verdade, foi o pai da Débora. Certo. E aí começaram a observar aquele ossinho, fizeram a foto, mandaram para a advogada entrou em contato com a perita, e uma perita, ao observar, falou, não, isso faz parte, sim, né, de uma ossada humana, porém é de um bebê. E ali, então, foi a enxurrada de choro deles, né, não se controlaram, e acionando, então, as autoridades, nós fomos também até lá,
Eu preferi resguardar o momento da Paula. Claro. Eu, quanto profissional, eu pensei muito nesse lado, porque a gente, às vezes, ultrapassa sem perceber, então eu tentei me limitar. Saiu a jornalista e entrou a humana, né? Isso, e eu deixei a Paula no momento dela, eu percebia que ela não queria dizer, não, gente, eu não quero falar. Ela apenas demonstrava, então eu a isolei. Eu em nenhum momento fui para cima dela, apenas conversei com a tia, né, que estava ali representando, Dona Rita, quero mandar um beijão para ela. E assim, durante todo aquele momento, a emoção veio à tona, né? A emoção veio à tona do que sentido? De uma resposta não só para a sociedade, uma resposta para aquele que está mentindo, porque a gente sabe que ele está mentindo. Não tem como negar isso. Nossa, aquela história do catraeiro, que ele viajou, foi não sei pra assim, onde. foi uma coisa assim, fora do comum, fora de todo um contexto. E teve um outro caso, né, Edila, que tu deve ter cobrido também, que foi aqui de Manaus também, a mulher grávida, o pai da criança assassinou ela porque ela era negra e ele não queria ter um filho negro. Ah, sim, sim. Olha que absurdo. Cobri, que a inclusive, gente a tá família chegando. veio até mim na hora e falou, olha, a irmã, inclusive, né, dele, chegou para mim e falou, olha, cuidado com o que vocês vão falar, porque não é bem isso. Aí eu falei, você é a esposa dele? Não, eu sou a irmã. Eu falei, tá, mas ele fez isso? Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu matei. Eu vou chegar em casa, eu vou virar para meus pais e vou dizer, ó, pai, mãe, acabei de matar um ali. E tá tudo bem. Né? E tá tudo relax, né? Eu vou contar para ele detalhadamente o que aconteceu? Lógico que não, né? Sim. Já. Então, Jamais. assim, são coisas que eu acho inadmissíveis, como o caso da Débora. Muitas pessoas... Gente, impressionante. Quem acaba criticando mais são as mulheres. Sim. E aí, isso é um Gente! ponto que eu vou falar. Uma vez eu ouvi duas mulheres. Tinha uma alternativa, acho que era. Tava lá, não a violência contra a mulher. Aí duas comentaram assim, mas ela apanha porque ela quer. E não é bem assim. A gente que trabalha, eu sou terapeuta de casais, a gente vê na mídia, não existe nível de dizer, a Débora se apaixonou porque ela tinha, né, uma necessidade maior, tinha uma classe social menor. Não, é geral. Não implica religião, classes sociais. O abusador está inserido em toda a sociedade e eles dão sinais para gente. E quando eu falo a abusos, eu estou me referindo a ele e a ela, porque também existem mulheres também que são abusivas, mas o ponto aqui é o menino, né, a figura masculina. Então eles dão sinais. Quantos sinais ele não deu para a Débora, mas por amor, né, jovem, sem experiência, um filho, ela se encantou com as promessas dele, talvez com o que ele proporcionava para ela. Seria importante você falar para nossa audiência exemplos de sinais. Quais seriam os sinais que o homem dá? Porque aqui a gente está tratando de um caso de homem abusivo, né? Qual seria o caso, os exemplos de que a mulher está sofrendo com essa violência? Com a violência, o abuso, né? Abuso psicológico. Um dos sinais... O homem, quando ele está no início da relação, ele faz o quê? Qual era a imagem que talvez Débora tinha dele? A imagem do príncipe. Quando o homem, o abusador, o narcisista, ele chega na vida de uma mulher, ele chega como se ele fosse um príncipe. Ele dá tudo, ele te dá flores, ele te trata bem, ele te encanta e ele conquista a família e conquista quem está por perto. Depois ele começa a mostrar os traços dele. Como que ele mostra, Mari? Ele começa de uma forma bem sutil. Eu não gostei da tua roupa. Troca de roupa, amor. Aquela outra é mais confortável. Ele fala de uma forma carinhosa. Eu tô apaixonada no início, eu me encanto. Não, ele mandou eu tirar porque realmente não tá bom, deixa eu trocar. Tá É ciúme, cuidado, né? que ele tá Tá com comigo. ciúme. É ciúme. É uma né? forma de amor que ele tá me demonstrando. Só que não, gente. Ele começa a intensificar esses abusos. Quando ele te empurra, quando ele grita, quando ele te chama de feia. E a gente vê agora o caso da Ana Hickman. Uma mulher linda. Já Eu não pensou, vejo gente? defeito. Pelo amor de Né? Deus. E olha o abuso aí. Por isso que eu falo. Não é as classes sociais. Vamos ficar atenta porque eles dão esses sinais, tá? De se aproximar, de tratar muito bem. E naquela classe ele vai te excluindo. Ele vai dizer que você tá feia, que você tá gorda, que você é burra. E Que ele você é manipula pobre, Também, tipo, afasta isso. da família, afasta dos Afasta da amigos. família, né? Ele faz assim, a Débora, uma moça muito jovem, sem experiência, né? Talvez foi o primeiro amor que ela, né, teve
a possibilidade de ser mãe, que para mim ela foi mãe, embora você pode até falar, eu li uma matéria dizendo que não poderia se considerar um segundo cadáver. Eu acredito que sim, porque era uma criança que já estava ali formada, né? Mas uma observação que eu trago, específica do caso Débora, por ter essa afinidade com a família e tudo, é o contrário do que todo mundo pensa. Sim. A Débora não estava apaixonada por ele. Ai, bom Aí saber é que porque tá. a gente sabe, só que ela A parte gente que vem só pra mim. sabe. Aí é que é. tá. Pode contar, Ela não estava apaixonada por ele. Ela teve esse relacionamento, mas a partir do momento que ela viu que, opa, tá passando do limite, parou. Quem passou a persegui-la foi ele. Ele mandava áudios para ela desabafando sobre o relacionamento verdadeiro dele com a esposa. Aí a gente vai botar uma pautinha em cima disso daí. Ele conseguia manipular. Quando a família fala não estava apaixonada, é quando a pessoa não faz mais sentido para mim, eu não tenho mais que ir atrás, porque a minha família está me apoiando. E por que a Débora ia atrás? Por que ela cedia às seduções dele? Qual era o motivo que ela escutava ainda ele? Aí é que Manipulação. tá. Ele tentava, mas ela não cedia. Aí é que tá. Até o momento onde ele conseguiu realmente chegar até ela, que foi a esse outro. Tanto que, quando ela foi para esse encontro com ele, que ela percebeu que era uma jogada, que ele já teria anteriormente tentado tirar o bebê, porque ele dizia para ela: tu não pode falar que tá grávida de mim. Tu fica falando essas coisas. A Ana Júlia já tá sabendo. Outro ponto, né, que ela trouxe, que ela disse que não sabia. Ela sabia, sim, que a Débora estaria grávida dele. E então, nesse inteirinho, o que acontece? Simplesmente, a Débora, ela não cedia às cantadas dele. Ela simplesmente foi para lá. O bebê já tá aqui, já tá acima de 7 meses. Então, vamos lá, para nossa responsabilidade. Ele usava desse argumento. Aí é que tá o amor dela pelo Arthur. Sim. Apesar de toda a família já estar... Tanto que o pai dela não sabia que quem era o pai do bebê. O pai dela não sabia, ela não falava. Ela só contou para a mãe. A Paula nunca teve um bom dia, uma boa tarde ou um oi com o Romero. Ela não conhecia, ela veio conhecer justamente no dia posterior ao desaparecimento da Débora. E aí o que acontece? Quando ela foi até o encontro dele, que foi quando ela percebeu que era uma jogada para tentar fazer algo contra ela já foi preparada. Porque se ela fosse aquela de, ai, é meu amor, ela não ia, ela ia ceder, né? Ah, não, como ele falou, tem um presente para ti na mala do carro. E ela prestou atenção naquele E dia, que ela né? falou, não. E ela já tinha dito para ele. Ela não tinha quero, consciência, né, já, do relacionamento. já. E nesse segundo encontro, que foi infelizmente quando ele conseguiu cometer o crime, foi justamente no dia que eu tive acesso aos áudios particulares. Eu posso falar só até onde dá, né? Obviamente, Foi para tentar permitido, né? também resguardar a família. Mas foi quando ela liga para a mãe e a mãe diz, Débora, tu vai lá, Débora. Ela disse, mãe, só que ela não fala, tipo, mãe, ele quer falar comigo. Não, mãe, ele quer falar comigo, ele quer dar alguma coisa pro Arthur. A senhora me presta seu vestido, que foi uma coisa que a Paula, assim, se derreteu bastante. A senhora me presta seu vestido porque nem o meu tá limpo. E se a senhora não me prestar, eu vou usar um short. Aí a Paula disse, e a Paula me explicou, ela, Edila, eu estava trabalhando, ela trabalha também, ela tinha 2 trabalhos, atualmente ela não está trabalhando, tá? Ela não está trabalhando. E ela ajudava uma família, né? Ela dava assistência a uma idosa, eu acho, ao idoso, não sei. Enfim, naquele momento ela estava manuseando o paciente dela. E a Débora falando com ela aqui. Aí ela disse, tá, minha filha, então tá bom, a gente ouve o áudio. Tá, minha filha, então tá, então vai lá. Porque ela tinha segurança de que a Débora estava consciente que ele não era uma boa pessoa, mas ela só ia lá, tipo, cadê, o que é, Romero? Não, tá aqui o dinheiro, tá bom, beleza, tchau, fui. Então não tinha esse romance que as pessoas que tá nas colocam. redes, na mídia. Outra coisa é a questão das mulheres falarem, tá vendo, se meteu como casado. Cara, cria vergonha na tua cara. Exatamente. Agora desse lá já Agora vocês vai conhecem. Não, gente, é um absurdo uma mulher julgar Empatia, outra mulher. gente, Fazer a empatia. sororidade. Preste atenção, sentimento, ele surge, beleza, eu sei que ali é proibido, vou levar para outro caminho. Agora, dizer que aquela pessoa que cedeu e morreu, ela pagou com a vida por conta de ter falhado ali, não, pelo amor de Deus, larga de ser ignorante. Sim. Larga de ser lesa e dar moral para homem, né? É, Porque verdade.
Pra mim, você tá assumindo o lado machista. Sim, Total. com Sim, certeza. total. Porque o homem, ele é Absurdo. assim, a outrora, o homem podia trair e a mulher tinha que ficar calada. Inclusive, Edila, é importante falar que recentemente o STF derrubou a tese da violenta emoção, né? Uhum. Então, a questão do cara ser machista, eu matei porque ela me Sim. traiu, Pela né? honra, Pela não sei o quê. honra, isso Que daí honra caiu. nada. Tem muita que é viado, nem fala. Essas questões do machismo, o judiciário tem cada dia mais Sim. se mostrado ao lado das mulheres, né? Isso é importante ser dito. Não é qualquer tese Que de vai- defesa que vai colar, Sim, sim. E né? é uma coisa que a gente percebe, a agressão masculina é o seguinte: homens aprendam o que acontece. Quando a gente fala nessa questão de defesa da mulher, não é que a gente é sexo frágil, não. O sexo frágil é o cacete. Na verdade, nós estamos nos referindo à força física. Força física. Exatamente. Não tem pra nenhum, gente. Por mais que eu taque o chutão ali, o cara se coisa, mas se eu não bati direito, ele se Volta. levanta. E ele levanta com mais raiva. E a mulher pode ser grandona como for, ela E não outra, aguenta. Por mais raiva que a mulher tenha e cria uma força, a do Sim. homem é 30 vezes Sim. maior. Então é nesse sentido que a gente O fala, nome né? disso é testosterona, que a É. mulher tem a menor. Tem menor, Tem né? menor. Porque senão, neguinho, eu Mas já tinha a quebrado mulher, um- emocionalmente, ela é muito mais forte. Exatamente. Ela é a prova de dores, a prova de essas questões. Nós somos Bota guerreiros. um homem pra parir normal. Não vai nunca. Gripe. Ele, Não, agripou. Pelo ele não amor vai de nem Deus, que conseguir tem. chegar no quinto semestre, né? Agora eu queria puxar uma coisa com vocês, um assunto na parte da família, que foi tão importante, né? Eu acho que Sim. toda família deveria apoiar do jeito que a família da Débora apoiou, porque nem todas as mulheres têm isso Sim. no Brasil, Sim, né? O apoio. importantíssimo. Fala um pouquinho, Apoio Mari, familiar. disso pra gente, Esse apoio familiar ele é fundamental. É aquilo que eu falei mais cedo. Nada vai tirar a dor dessa família. Eu tô falando da mãe, tô falando de uma família que tá enlutada. Por 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, a gente não vai saber. Mas a Uhum. dor vai estar ali. E aí a gente fala nos direitos humanos. Quem foi lá acolher essa família? Acolher essa mãe, essa irmã, o pai, a família em geral? Foi alguém? Você que estava Ah, é, próximo à claro. família, você soube de alguém que deu esse apoio? Teve. Como é que estão a família, a mãe, principalmente? Atualmente, como eu falei, né? A Paula, inclusive, está desempregada. Ela que segurava tudo ali, Sim, né? Apesar sim. do companheiro dela também, mas salvo engano, ele é autônomo. Mas, assim, questão emocional, a princípio, eles tiveram um apoio, né? Inclusive, a Paula faz acompanhamento com psicóloga e tudo. Só que, como você acabou de dizer, a questão da dor, né? Ninguém consegue mensurar. E como a Paula falou para mim uma vez, ela disse, Edila, tem horas que eu não acredito que eu tô vivendo isso. Sim. Ela é, no caso, a Débora é primogênita, né? Ela que trazia toda aquela emoção, os sonhos dela, Amigas, né? Eram muito amigas. muito aparentaram ser muito amigas, ao ponto de que a única coisa que realmente a Débora não falou para a mãe é quem era o pai. Entendeu? Ah, mas ela não falou porque ele era casado. Meu amor, não julga. A gente está falando do fato. Sim. Então, assim, ela chegou, falou, mas não mostrou. Por quê? Porque ela tinha vergonha. Ela chegou a dizer para a mãe dela, mãe, eu tenho vergonha. O último áudio que ela manda para a mãe é dizendo, mãe, eu não quero que ninguém me veja. Eu tenho vergonha. Mas ela não tinha vergonha do filho. Ela tinha vergonha quem era o Da pai situação, do filho, né, ali. né? Agora é importante, né, Mari, também a gente alertar e dizer para as mulheres, para os vizinhos, para os irmãos, para quem quer que seja, viu uma situação de abuso, a gente tem um instrumento importante que é o 180, Sim. né? Liga para o 180, denuncia. Antes a gente tinha a ideia, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não, hoje em dia mete sim, denuncia, Sim. vai na delegacia, né? Para evitar esse tipo de coisa. Outra coisa importante é que qualquer um pode denunciar. Hoje sim. Que bom, Hoje né? em Que a gente dia, tá ganhando qualquer um fácil. pode denunciar. Então, foi o vizinho, viu uma situação abusiva, não precisa necessariamente esse vizinho se expor, Isso. né? Isso. Mas ele pode denunciar. Denunciar anônimo E também. as mulheres a gente tem que se unir no sentido de que as medidas protetivas existem,
né? A polícia tem cada dia mais se equipado, cada dia mais trazido para si a tecnologia. A gente tem app para chamar a polícia, tem a ronda da Maria da Penha, né? Então, isso é importante para que as mulheres elas saibam que há, sim, essa proteção. Hoje também tem a possibilidade do divórcio em decorrência da Lei Maria da Penha, um divórcio muito mais rápido, né? Muito mais célere. Sim. Tem a questão da medida protetiva ser deferida ali pela delegacia, né, da Maria da Penha, aqui no nosso caso a Delegacia de Crimes contra a Mulher. Então tem tudo isso. Não pode ter medo. A gente não Agora, pode falar, né? Eu sei que não é o caso da Débora, como a Edila falou, mas a gente também tem a questão do ciclo, né, da violência. Como é que há esse ciclo? Como é que existe esse ciclo da violência, Mari? Existem alguns casos, né? Não sei se é o da Débora especificamente, mas falar de forma geral. Geralmente, uma mulher que ela suporta os abusos ou que ela se submete inconscientemente, muitas vezes, sabe que existe e dá sinais, mas como você falou, em vez das mulheres acolherem, elas criticam. Sim, né? infelizmente. E a gente precisa entender que a gente precisa acolher mais do que apontar o dedo. Ninguém apanha porque gosta, né? Ninguém apanha porque gosta, ninguém se mantém num relacionamento abusivo porque gosta, porque não é capaz, não, é todo um processo. Geralmente essa vítima, ela vem de famílias distorcidas, às vezes ela vem de pais separados, ela vem de violências, ela vem de abusos sexuais, muitas vezes vivido pelo rodízio de padrasto dentro de casa, e ela acaba buscando esses parceiros na busca de uma fuga. E aonde por que ela se fixa ali? Porque ela encontra o príncipe no início. Volto a falar, o narcisista, ele é um príncipe, ele vem de cavalo branco. Sim. Só que depois ele começa a mostrar, ele dá sinais. E eu falo, família, vamos ficar atento. Antes de criticar, né, como a Débora teve vergonha de falar quem era o pai, se ela tivesse, né, talvez essa possibilidade de abrir mais, não teria chegado a isso. Porque, como você fala, a mãe era muito amiga. E, com certeza, se a família acolheu a criança, iria acolhê-la também. Porque eu escuto algumas mães falar assim, não, ele é casado, deixa ele pra lá, a gente vai criar a criança e esquece. É isso que você quer? Não quer mais? Então, legal. Só que o medo aprisiona. E aí esse silêncio que faz acontecer, intensificar esses abusos que a mulher fica vulnerável a esse tipo de comportamento desses homens. Poxa, que maravilha essa conversa, né, gente? Estou muito esclarecedora para todo mundo que está acompanhando Além do Crime. Então, agora, nesse momento, a gente vai ver aqui os comentários, né, Penélope? E hoje também a Penélope vai já falar um pouquinho do nosso sorteio, mas já. Olha, tem sorteio. A Isazinha e a Bela lá de Salvador, Bahia, Brasil. Beijo, Bela, obrigada pela audiência. Tem aqui os fãs da Mari. Nossa, a Mari sempre lindona. Obrigada. A Rita Ferreira que falou, viu? Olha, de Boa Vista. Joyce Ribeiro, Mário foi excelente em seus exemplos. Aqui da Edila, olha o portal 0 Hora Amazonas. Edila, a melhor jornalista policial do Amazonas. O Jean Henderson tá pedindo Tucumã, Edila, amanhã. O morcegão. Não, inclusive tem a questão da lei, viu? Então não venha não. Comigo não é respaldado não. Ai, meu Deus, cadê? Boa tarde, Leocádia Neta, doutora Mari Reis, é linda. Ela tá sempre participando com a gente aqui, um beijo, beijo, Leocádia. Aqui, boa tarde, o Thiago Lima, boa tarde a todos do programa. Agora sim, a melhor repórter de Manaus, número 1, Edila Chaves, Thiago Lima. Que legal, gente, mandem mais comentários, tá? Comentem bastante que a gente precisa aí pros comentários, compartilhem também, tá? Aqui a nossa live, né? O jornal, lembrem-se também que nós temos o YouTube do Além do Crime Podcast e o Spotify também, mas por favor, assistam também por aqui, pelo Facebook do Um Jornal, né? Penélope? Gente, essa semana a gente tem uma novidade, que é o sorteio, né? O sorteio de um livro. Dois livros. 2 livros da editora Valer. Hoje tu não trouxeste, não. Não, eu abuso, mas deixa eu abrir aqui no nosso Instagram. Temos 2 livros inclusive, para sortear, né? Uhum. Mas, para quem quer sortear, quem quer concorrer, precisa curtir a página do Um Jornal, do podcast Além do Crime e também da editora Valer. Além disso... Do Jornal, né? Do Jornal, já falei no primeiro.
Além disso, tem que curtir aí os nossos vídeos e marcar 3 pessoas, Nesse né, comentário, nesse comentário. Tem que post. comentar, viu, pessoal? Marca 3 Livros colegas, 3 excelentes. amigos. E compartilha também nos seus stories com a hashtag Além do Crime Podcast, né, gente? Por favor. Vamos lá, A gente gente. precisa movimentar o primeiro podcast True Crime Sim. da Amazônia e da região norte do país, tá? Então ajuda as coleguinhas, né, Bruna? Me ajuda as E coleguinhas. são 2 livros maravilhosos. Canaimé, que é um livro ilustrado de lendas de Roraima, inclusive. Olha, legal. E abuso e exploração sexual, tá? Então é importante, né? A gente Sim, sempre muito fala disso importante. aqui. Né, Penélope? Então Sim. compartilhem, comentem, né? Tem que apoiar quem apoia os da terra, né? Agora, porque eu tô seguindo aqui o roteiro, tá? Porque a gente tá quase perto do fim. Eu preciso dar uma dica agora pra vocês desse livro, que todo dia a gente dá dica de livro, de série, de filme, toda semana. Esse livro é Dias Perfeitos. Eu terminei de ler um tempo desse. Eu ganhei autografado, tá? Do Rafael Ai, que Montes. tudo! E ele é um amor. O que é esse livro? Também é ficção. E ele é um dos melhores escritores. Esse Rafael Montes é um dos melhores escritores de polícia, de crimes aqui do Brasil, tá? Ele já ganhou prêmios e prêmios, traduzido por um monte de lugar, um monte de país, um monte de países. Então, o que trata do livro? O que é o livro, né? A situação. O rapaz, a gente já sabe de início, o protagonista é um psicopata. Ele é brasileiro, mora no Rio de Janeiro, é um psicopata. Aí, só que a gente acompanha o que ele fica obcecado por uma moça que se chama Clarice. E ele sequestra essa moça, de tão obcecado que ele tá. Só que ele tenta aquela coisa do manipulador. Ele quer Sim. convencê-la que ela ame. Sim. Mas aí acontecem muitas coisas, muitas reviravoltas, e é horrível. É pesado, a gente acha que não. E assim, a gente engole esse livro. Então é uma dica que eu dou. Eu não vou ler, eu não vou falar mais, porque senão estraga. E é maravilhoso. A escrita desse cara é fantástica. Eu sou fã dele. E um beijo, Rafael Montes, porque eu sei que ele segue a gente. E esse que eu queria falar. Ele seguiu a gente essa semana. Então, um beijo, tá, Rafa? Tá aí, ó. Meu merchan pro seu livro. Bom, já estamos caminhando para o final, Bruna. Uhum. E aí, Cadê? tá, estamos quase. E aí, Mari, dá uma dica, dá um conselho. Eu sei que conselho não é bom, né? Mas... Uma orientação. Uma orientação para as meninas que estão sofrendo com um relacionamento abusivo. né? Isso Como é mesmo. que detecta isso? Quem procura? É assim, eu vou falar das meninas de todas as idades, porque o abuso não é só as jovens porque não têm experiência. O abuso, ele percorre a várias idades, tá? Eu recebo no consultório pessoas lindas, independentes, que sofrem abusos, e por manter ali um perfil na sociedade, não separa. Mas, na verdade, o ponto principal é o apoio familiar, o apoio das pessoas por perto. Então, como a depressão, a gente precisa detectar observando a tristeza de alguém. Vamos observar as mulheres que estão aos nossos lados, em vez de julgar. Quando você vê alguém triste, alguém que não tem o trabalho e fala, eu já não estou com fome. Evita o Abraça. suicídio, né, Mari? Isso. E o relacionamento abusivo, ele é um suicídio gradativo. Ele vai matando todos os dias um pouquinho. Às vezes ele chega nesse ponto mais agressivo. Então a gente precisa observar as pessoas que estão ao nosso redor, aquela pessoa que chega contigo e fala assim, foi tão difícil eu não dormir essa noite. Dê mais atenção. Meninas, cuidado. Não é que não exista assim mais homem carinhoso, homem perfeito. Mas aquele príncipe que chega encantando, te dando tudo. Com o tempo ele tenta te afastar das pessoas principais da tua vida. Começa a falar da tua roupa, do teu cabelo. Começa a achar você, dizer que você é feia, que a tua profissão é isso, que você é burra. Começa a observar. Peça ajuda. Não acredite em melhoras. Narcisista não tem cura. É um transtorno que não tem cura, tá? Ele não vai melhorar. Não se iluda com a melhora dele. Ele vai te adoecer cada vez mais. E muitas mulheres cometem o suicídio por sofrer tanto. Porque o narcisista, ele até fala, te mata logo. O que tu tá fazendo? Então, ele insulta. Eu tô falando essa fala que veio de uma paciente minha. Ele falava assim, te mata logo. Tu quer o quê? Tu quer uma faca? Tu quer um revólver? Então, assim, gente, vamos acolher meninas, mulheres, é muito importante. E vamos parar de julgar, porque, como ela falou, como é que eu vou julgar alguém que está no relacionamento com um homem casado? Às vezes a gente não sabe, eles são tão galanteadores e quando você vê, você já está envolvida. No caso dela, ver uma criança, né? Na inocência ali, ou na paixão do início. Volta a falar, galanteador, uma pessoa que seduzia, levava para o bar. Tinha
questão financeira boa, né? Tipo, como se ele manipulasse as meninas com alguma financeiro. E Edila, queria que tu falasse mais um pouco sobre como é que vai ficar agora, porque a família continua esperando o julgamento, né? Que não, a gente não tem data, né? Isso, conta Ainda pra não. gente um pouquinho. Olha, na verdade, teve a primeira audiência de instrução, eu estive presente nas duas fases, né? Na primeira fase, a gente até achava que iam levá-lo para lá, mas não, foi através de videoconferência. Participaram ele e o Neguinho, né? O José Nilson. E só que não foram ouvidos no primeiro momento, né? Foram 8 testemunhas de acusação pelo MP, né? Tendo a advogada da família, que ela tornou-se assistente, né, do Ministério Público, ela estava presente. Já na segunda, foi muito perturbador. Foi muito perturbador. E é uma coisa que eu quero até levantar aqui, é sobre essa questão de homens acharem que mulheres não podem, ou até mesmo não devem exercer tal profissão, entendeu? Então eu mando também esse recado aqui ao advogado, né, do Romero, que ele tenha mais sensibilidade e respeito, até porque ele veio de uma mulher. Ele deve ter na família dele várias mulheres, a avó dele, né, paterna, materna. Então, assim, respeite as mulheres. A advogada, no caso, a assistente, né, de defesa do MP, ela saiu bastante nervosa pelas palavras dele, pela forma como ele fez. Aquela situação, você respeita. Se você quer ser respeitado, você também respeita. E como a gente está falando aqui sobre a situação de mulheres, né? A agressão das mulheres, elas não vêm apenas, gente, de dentro de casa, do companheiro, do irmão, do pai. Ela também vem do lado profissional. Verdade. E eu acho ridículo uma pessoa que, justamente estando naquela condição, acaba agindo assim e deixando uma mulher. Ela é um doce. A advogada, ela é um doce, ela foi muito acessível com a imprensa, mas quando ela saiu daquele momento, ela saiu ali sem condições emocionais. E a pior coisa que existe é quando você mesmo tendo a maior forma, a maior ética profissional da vida, mas que você vê certas cenas, você não tem como não desmoronar, como eu perguntei da própria delegada, a doutora Débora, durante uma coletiva. Eu perguntei dela, eu disse, doutora Débora, a gente percebeu, que foi quando eles prenderam, né, o Romero, eu disse, doutora Débora, a gente percebeu que sua aparência mudou. Ela disse, Edila, não tem como. Não tem como. Você ouvir dele, né, e detalhe, ela tinha ouvido uma história contadinha, né, uma história toda montada. Então, somente aquela história, ela já se impactou. Agora, imagina a advogada, né, sendo mulher, ouvindo tudo aquilo e ainda ter que ouvir certas colocações não convenientes. Então, assim, gente, como fizeram numa outra situação aí, então, prestem mais atenção, homens, sabe? Respeitem a nós, mulheres. Nossos neurônios a mais, eles contabilizam como se fosse a força que vocês têm a mais da gente. Então, aprendam a nos respeitar. Profissionalmente, então nem se fala. É como eu digo, eu passo muitas situações assim, mas eu me imponho. E quando eu vejo uma outra mulher passando por situação dessa, eu compro a briga mesmo. Eu não conto conversa, não. Essa é a Edila, né? Nós precisamos comprar. Porque nem Exatamente. todas têm essa defesa que você tem, que eu tenho, que a Fernanda tem, que você tem. E o mais triste disso, sabe o que é? É que algumas querem ainda se colocar na condição de vítima, não querem reagir. Aí dá vontade de ir lá e saculejar ela, né? Mas é essa questão. Eu falo sempre, um relacionamento abusivo, ele te adoece para sempre. E você não sai quando acaba. Tem ainda... É difícil de os sair. resquícios, né? Você quer sair, mas algo vai lá. Ele te alimenta de migalhas. E você se empolga com essas migalhas. Eu te bato hoje, mas amanhã a gente vai jantar fora. Ai, ele, tadinho. Né? E aí eu ainda me culpo. Ah, mas ele me machucou porque também eu fui culpada. Eu fui grossa, né? Eu acho que eu não dei atenção. Ah, ele me traiu porque também eu não tô dando a atenção necessária. Ela traz a culpa para ela porque ele faz ela entender que ela é culpada pelo comportamento dele. Você que uma tá loucura, distraindo, você que tá destruindo a nossa família. Sim, sim. É uma Agora, loucura, a né? respeito de como vai ficar o caso, ainda não saiu a data, né, do julgamento.
teve essa segunda fase da audiência de instrução. A gente está na fase de pronúncia, Isso, né? exatamente. Fora que, como foi relatado por eles, né? Não pela defesa, mas por eles mesmos, de acusação, foi relatado sempre a existência de uma terceira pessoa, que a gente acredita que tem até mais, essa pessoa não foi encontrada, ela foi chamada justamente por conta dela, foi colocada uma segunda audiência de instrução, né? E foi o que aconteceu, que essa pessoa não compareceu. Então, eu acredito que ainda vai ter mais situações por conta disso, porque, segundo eles, né, a acusação, a defesa, na verdade, eles falam que essa outra pessoa teria participação, mas as histórias são bem conturbadas e quem quiser saber mais, gente, na próxima fase aqui do podcast. É isso, Exatamente. Porque Sim. esse foi o nosso primeiro podcast comentado, Sim. né? E assim, que não foi julgado, né? Não Sim. estava com uma finalização. A gente vai ter uma parte 2 com Voltaremos, certeza, sim. né? As meninas vão voltar. Mas antes que a gente já vai pro final mesmo, agora de verdade. Agora de Eu verdade. preciso anunciar que semana que vem é especial. Tem que lembrar as duas coisas. O Christian Costa, que é perito e psicólogo criminal, vai estar em Manaus para dar o workshop dele agora em dezembro, né? No dia 9 de dezembro. Mas antes ele vai passar aqui com a gente ao vivo, dia 7, que é quinta-feira. E o que vai acontecer? O nosso podcast não vai ser 4 horas da tarde, ele vai ser de 6 às 7. Excepcionalmente. Só nesse dia, porque ele vai chegar e vai vir direto pra cá. Então é de 6 às 7. Semana que vem o Além do Crime ao vivo de 6 às 7. Tá? Aí vai vir ele com a Hannah Selton, que também é advogada criminal, e a esposa dele, inclusive, e eles vão falar de alguns casos nacionais, dentre eles o do Champinha, que foi perito, etc., né? Estudou o caso e tal. E Muito entre bom caso. outros também, os mais famosos nacionais. Acho provavelmente o Vampiro de Niterói, a gente dá no. Mas vai ter todos esses casos assim, mais que chocaram realmente o Brasil, né? E o mundo, né? Nesse caso, né? Vai ser bem legal, gente. É imperdível. De 6 às 7, semana que vem, Além do Crime, excepcionalmente dia 7, tá bom? Que mais, Penélope? Bom. E aí, inscrevam-se, né? No curso de psicologia criminal com o Christian. É imperdível, gente. Eu já me inscrevi, tá? Logo no a Mari já chamei as colegas pra vir. Chama gente, as colegas, verdade, Mari. Eu tinha até esquecido de falar nisso, né? Eu não falei tanto hoje, né? Do Sim, workshop, sim. também é tanta coisa que a gente quer falar, Sim. né? Mas o workshop do Christian tá aí, psicologia criminal. Se fosse Ótimo, eu, ótimo. que já não sou aluna de psicologia, já vou. Imagina pra quem é de Apaixonante. psicologia, de direito, que gosta dessa área, né, gente? Sim. E Penélope, para os nossos Spotify, lembra a galera. Pessoal, segue aí a gente no Spotify e no YouTube também, no @Além do Crime Podcast. É isso, não tem erro. Não tem erro. Não tem erro. Só botar isso. Compartilha, comenta, Que é dá o muito like. importante. E para quem não viu agora ao vivo, pode também ver ao vivo no Facebook do On Jornal também, que a gente precisa aí dar uns likes no On Jornal também, que é o nosso estúdio maravilhoso, Dona Amy, né? Mas não esqueça também da gente no Além do Crime Podcast, YouTube, Spotify, que tá crescendo o nosso fandom aí, que bom, né? Isso. É importante a gente falar, que a gente Sim. orienta as pessoas também aqui, a gente relembra esses Verdade. crimes com todo respeito. Eu quero mandar um beijo também e agradecer a família da Débora, né, Edla, que assim, eles estão lá no nosso Facebook, no nosso Instagram, comentaram e apoiaram que a gente fosse falar sobre isso, né? Agora eu passo a palavra para as meninas, né, pra gente encerrar, hein? Vamos lá, Mari. O que você diz pra Até o próximo pra podcast. seguir. Já quero vir na próxima. Assim, eu quero agradecer, né, por poder estar aqui colaborando. É importante, eu sempre falo que é importante os temas, porque é orientado. Às vezes as pessoas têm muita vergonha. Quantas mulheres, gente, eu vou falar pra vocês. Quem está nos assistindo ou conhece alguém que está no relacionamento abusivo, vai ter o gatilho, opa, né, vamos lá, isso aqui não tá certo. E é isso, a nossa intenção é ajudar, a evitar esse tipo de crime. Eu vou me disponibilizar a ajudar a mãe dela, da Débora, tá? Ótimo. Se ela não Dona tiver, eu tô aqui, tá? Me disponibilizo a colaborar com a saúde mental, porque a gente sabe que, como eu falei, é uma ferida que a gente não sabe quanto tempo vai levar para criar aquela casquinha, porque dói. Doeu na gente que tá aqui fora, É verdade. né? Que tá, verdade. pessoas que estão em outros estados, imagine nessa mãe. E aí que eu tenho uma fé incrível, eu fico, nossa, mano, acho que eu não. Ela Nem é muito imagina, forte. nem imagina, né? né? Ela é muito. Edla,
suas últimas palavras nesse primeiro podcast, caso Tá, comentado. eu gelei, né? Essas últimas palavras aí Ai, logo, porque o programa, além do crime, né? Pelo amor do Perequetê. Bom, primeiro, gostaria muito de agradecer, né? Não apenas o convite, parabenizar pelo programa, porque arrasa, gente, é sério. Arrasa mesmo. E assim, deixar o recado para você que gosta de julgar. Gente, ao invés de julgar, tenta assimilar a situação, tenta te olhar no espelho e ver como que você reagiria recebendo tudo isso. Sabe o que você faz antes? Vai para frente do espelho e ali sim você aponta o dedo, ali sim você xinga e vê o que que você sente, né? Só que lembrando, tu vai estar preparado porque tu já sabe o que vai ouvir, diferente daquele que vai ser pego de surpresa. Então, muito cuidado com isso. E mulheres, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se Deus te colocou no mundo, é porque tu é uma joia preciosa. Não precisa ninguém te falar. Aprende a se amar. E primeiro, imponha respeito. Respeito se conquista, mas quando a gente não consegue, a gente vai lá e arranca. É dessa forma que eu acho. Muito bem. Tá, É meu isso amor. aí, meninas. Ouviram, né, meninas? É. Você leva isso para sempre pro coração, né? Né? Gente, então eu tenho que agradecer a Penélope, como sempre, né? A nossa parte do dia. Eu tenho um negócio pra contar, né, Penélope? Dia 21, a Penélope vai tirar férias Vou tirar férias. do Além do Crime. A gente acabou de Merecidas voltar, né? Não, né, férias. tio? Que absurdo. Que absurdo. Mas são poucos dias. Eu vou logo aproveitar para falar, porque eu preciso Sim. vender, né? Pessoal, por favor, os fãs da Penélope, continuem assistindo a gente. Por favor. Mas nós vamos convidar provavelmente umas 3 ou 4 advogados criminais. A Penélope vai também ver aí, analisar quem que a gente vai chamar, né? Convidar, porque tem uma galera que quer participar, né? Então É a gente verdade. vai dar esse espaço, enquanto a Penélope tira uma folguinha aí no final de ano. É. Né? Então, mas Merecido, semana que vem a gente merecido. conversa mais sobre isso. E semana que vem tem um sorteio ao vivo, a gente vai fazer. Sorteio ao vivo. Pra quem quiser ganhar Sigam. 2 livrões, Olha. hein? Livros maravilhosos da Editora Valer. Mas precisa participar, né? Basta Por lá favor. comentem, marquem os amiguinhos e é isso. É o que todo mundo faz, tá bom? Então até a próxima, gente. Muito obrigada pela audiência. Um beijo pra todo mundo e até a próxima quinta-feira. Dessa vez de 6 às 7 horário Manaus, tá bom? Um beijo, Beijo, até pessoal. mais. Tchau. Tchau.